Bom dia, pessoal, bom dia a todos aqueles que escutam o nosso canal. Que Deus em Cristo abençoe a vida de todos vocês, que a paz do Senhor Jesus esteja guardando vossos corações, em nome do Senhor. Nós agradecemos por poder, vocês estar nos ouvindo, sempre poder ouvir uma boa palavra da parte de Deus, e essa palavra pode mudar a sua vida, pode mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar, e pode a cada dia te aproximar de Deus, que é isso que a gente quer, esse é o desejo do nosso coração, amém? Vamos continuar a história nessa oportunidade, a história do rei Davi, que está escrita no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo a começar do versículo 1. Vamos ler alguns versículos, acompanhe comigo, por favor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra de vacas em tuas mãos e dize: vim sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, ungir-me-ás a quem eu te disser. Amém? Esse texto para nossa meditação nessa oportunidade da continuação da história do rei Davi. Hoje vamos continuar, como eu falei, e quando ainda o Davi era jovem, em sua adolescência, a família do Jessé recebe a visita do profeta Samuel em um período difícil, e podemos dizer assim, um período muito sombrio. Por quê? Porque o rei de Israel, o monarca, por nome de Saul, ele tinha se desviado dos caminhos do Senhor. E ele estava descumprindo as ordens de Deus que vinha para ele através da boca do profeta Samuel. Veja só que ao desobedecer a ordem divina e a voz de Deus que vinha para ele através do profeta Samuel, o Saul começa a ter problemas dentro do seu reinado, e o seu reinado vai aos poucos se diluindo. Olha, a gente vai ver que o próprio Deus havia o rejeitado, e isso era muito grave e sério naquele período. A decadência, a ausência de Deus na vida do rei era algo visível. Ele vivia agora perturbado, era diferente a vida do Saul e a forma com a qual ele se comportava agora dentro do reinado de Israel. Veja que o Senhor, ele instituiu a Saul como primeiro rei da nação israelita, e ele deveria fazer tudo conforme a ordem divina. Porém, ele faz ao contrário, desobedecendo a Deus. Então ele pega e começa agora a ser rejeitado pelo próprio Deus. Isso era uma coisa muito séria e muito grave naquele período. A Bíblia diz que Deus convida o profeta Samuel e diz a ele no texto em que nós lemos: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Vai, pois, agora à cidade de Belém, conforme a ordem divina, e convida a família do Jessé, o belemita, ao sacrifício, porque lá eu tenho me provido de um rei. Essas foram as palavras de Deus para o profeta Samuel naquele período. Samuel fica com medo por perceber que o rei estava estranho e agindo de uma forma muito estranha. Ele teme a sua vida. Então o Senhor lhe dá uma estratégia, dizendo assim: Samuel, você vai dizer lá a ele, a Saul, quando você sair da presença dele, que você vai até Belém
fazer um sacrifício para mim. E aí o profeta Samuel, ele obedece à ordem de Deus e dá tudo certo, e ele se dirige, né, com alguns para ir até a cidade de Belém de Judá, onde estava a família de Davi. Olha, quando ele vai chegando, ou sabe-se na cidade que o profeta Samuel está vindo a Belém, os anciões da terra começam a temer, porque sabe que o profeta era um grande homem de Deus, e o que ele falava se cumpria. E observe que a pergunta dos anciões, ela está muito inserida no que eu estou dizendo para você. Olha o que eles dizem para o Samuel quando ele está chegando na cidade. Eles dizem assim: é de paz a tua vinda? Eles começam a ficar preocupados, porque quem sabe possivelmente poderia Samuel estar indo a Belém trazer uma mensagem de juízo, mas não era isso que estava acontecendo. Deus iria escolher o novo rei. Deus iria escolher o Davi, aquele jovem ruivo que eu falei no vídeo passado, que ele tinha um cabelo cor de fogo, né? Aquele jovem de gentil presença. Mas não foi por isso, porque o Davi era bonito ou ele era de gentil presença, que o Senhor escolheu a Davi. Nós entendemos, ao ler a biografia do Davi, que Deus escolheu ele porque ele tinha qualidades muito fortes na vida dele e um caráter muito bom. Olha o que diz, coloquei aqui: Davi tinha um coração puro, ele era íntegro em seus caminhos, ele tinha um segredo muito grande na vida dele, porque ele respeitava as leis de Deus, ele obedecia, ele era temente a Deus. O temor de Davi era algo muito grande e visível na vida dele através de suas atitudes e suas decisões. Olha, a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. E Davi, ele fazia bem as suas escolhas, observando conforme a palavra do Senhor. Isso ele vai dizer também nos livros dos Salmos, quando ele escreve seus salmos. A gente consegue perceber isso na vida do Davi, o quanto ele era temente a Deus. Ao examinar a Davi, a Bíblia diz que Deus o amou. Ele mesmo declara: achei um homem segundo o meu coração. Isso está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 22. Isso declara a obediência de Davi para com o seu Deus. Deus ama os obedientes através da sua palavra. Olha que coisa maravilhosa. Continuando, Deus envia o profeta à cidade de Belém e procura a família do Davi. E a história é essa: eu vim sacrificar ao Senhor. Foi isso que o Samuel ele falou para o pai do Davi: traga seus filhos, eles estão convidados oficialmente para o sacrifício diante da minha presença e da presença do Senhor, o Deus vivo, o Deus de Israel. Jessé, ele se prepara, apronta os jovens, né, seus filhos, e ele os leva à presença do profeta Samuel para o sacrifício. Porém, ao observar o texto, a gente percebe que o Jessé não lembrou do Davi, ou se lembrou, não quis levá-lo. Olha o que acontece. Então, eles vão ao sacrifício e lá o profeta Samuel degola o animal que ele levou, conforme o texto que nós lemos, e ele, ao imolar o animal, ele faz o sacrifício ao Senhor e faz o ritual também de purificação ali da família do Jessé. Davi não estará ali. A gente percebe isso quando a gente vai continuando lendo o texto do capítulo 16 do livro do profeta Samuel. E a história vai dizer que o Senhor Deus havia levado o profeta Samuel para ungir um novo rei de Israel, que no caso nós sabemos bem a história, seria o adolescente Davi, que iria ser ungido pelaquela ocasião. Nós vamos continuar o vídeo em uma outra oportunidade. Que Deus abençoe você abundantemente, a sua família. Você que curte o nosso canal, o nosso conteúdo, passa para outras pessoas, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus irmãos, para toda a sua parentela.
Que o Senhor Deus possa abençoar a vida de cada pessoa que está sempre acompanhando o nosso canal. Eu quero dizer a você que nós temos orado pela sua vida, nós temos pedido para que Deus esteja abençoando a sua vida, a vida da sua família em geral, e desde já quero agradecer a todos os inscritos, todas as pessoas que estão aderindo ao nosso canal, estão montando nossa comunidade. Deus abençoe vocês, muito obrigado por cada like, por cada joinha que vocês mandam. Isso é muito importante e o canal a cada dia cresce com a bênção de Deus. Meu muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe, e nós vamos continuar a história de Davi, quando nós vamos falar que ele é escolhido pelo Senhor ali no capítulo 16 do livro de 1 Samuel. Não percam o próximo episódio.